Irmãos, a graça e a paz. Estamos novamente no nosso tempo aqui, juntos. E ainda, Velho Testamento, agora nós estamos entrando no livro de Êxodo. E vamos agora tocar na vida de outro personagem extremamente importante, influente e maravilhoso, que é Moisés. E aqui no capítulo, nos primeiros capítulos, a Bíblia fala sobre o nascimento de Moisés, capítulo 2, mas nós vamos dar um pulo lá no Novo Testamento, no livro de Atos, para ter mais detalhes da porção sobre a qual nós vamos nos debruçar nesse dia. Atos capítulo 7, a partir do verso 20, rapidinho, vamos ler? Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou para seu próprio filho, como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Incrível que Moisés, primeiro, o nome dele fala da identidade e do propósito para o qual Deus o fez nascer. Salvo através das águas, ou salvação através das águas, fala justamente do propósito e do momento exato quando ele seria instrumento de Deus para salvar a nação de Israel através daquela passagem pelo Mar Vermelho. Mas o que eu quero compartilhar aqui é que Moisés foi colocado por Deus numa interface, vivendo essa vida de filho de escravos, mas dentro da própria casa, dentro do próprio palácio do faraó. E ele conheceu então todo o estado do Egito, todo o aparato ideológico, de opressão, de produção. Moisés, a Bíblia diz, foi treinado em toda a ciência do Egito. Então, ele conhecia a vida pelas duas óticas, pela ótica do povo oprimido e pela ótica do povo opressor. E ele, treinado como foi dentro do próprio palácio, não teve jamais aquela visão de si mesmo de um escravo. A ótica dele não era sobre si mesmo, não era de uma visão de segunda classe, de que ele era de segunda categoria, mas de igual para igual com qualquer egípcio. E essa visão Deus usou para levá-lo a ser esse libertador. Só que, olha só a questão da unção e do propósito. Nesse primeiro momento, ele acha que a libertação vai vir por uma revolução ou por uma mobilização que causaria com certeza um banho de sangue. E essa não era a forma, nem o método, nem o jeito de Deus. Então, às vezes, você é a pessoa certa, no lugar certo, mas com o método errado, com a visão errada e sem ter os meios certos da parte de Deus. Deus precisava levar Moisés para um outro processo. Moisés foi caminhar como libertador na base da autoconfiança, na base do braço da carne. Eu brinco, que ele seria o criador do PCdoE, Partido Comunista do Egito, Ele ia levantar a nação de Israel no Egito para derrubar o faraó. Essa é a teologia da libertação, que diz que o opressor é o governo, nós somos o povo profético que vai levantar os oprimidos contra o governo para acabar com a desigualdade. Essa era a visão de Moisés, era justamente isso, nesse primeiro momento, que ele seria esse instrumento. Ele não teve uma visão equivocada, ele de fato seria um instrumento, mas ele não estava no momento certo,
com o alinhamento de condições correto, nem era a forma certa, com a estratégia certa, e estava faltando algo fundamental aqui, que era o poder de Deus. É interessante que Deus então permite que Moisés perca toda essa empáfia, toda essa segurança de príncipe do Egito que ele era. Ele perdeu tudo, e ele vai lá para o fundo da história. Eu acho interessante esse texto que nós vemos aqui em Êxodo, no capítulo 2, verso 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó, se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O que ele fez? O que sobrou? Ele sentou junto a um poço. Esse foi o fim do príncipe do Egito, foi o fim daquela pessoa com tanta autoconfiança, formado na ciência do Egito, com toda aquela arrogância e empáfia. E é interessante, a autoconfiança de Moisés termina quando começa a confiança em Deus. E Deus vai usar você, vai moldar você para ser a pessoa certa, no contexto certo, mas debaixo da dependência também certa, do poder de Deus, na força de Deus, na visão de Deus. Que o Espírito Santo possa te edificar e possa te levar a essa santa dependência dele. Amém? Recebe meu carinhoso abraço, nos vemos amanhã no nosso estudo vivo das Escrituras.